Boa noite a todos, meu nome é Rafael Esperandil e eu farei aqui uma breve explanação em relação aos modelos comparados, o tópico específico ali no texto do Habermas em relação aos três modelos normativos de democracia. Habermas ele passa, após conceituar as concepções republicana e liberal com base em Mischman, a comparar ambas as concepções com relação à sua própria proposição alternativa, que é aquela fundada na teoria do discurso. A teoria do discurso, a gente vai ver depois, ela é justamente uma consequência normativa da teoria da ação comunicativa do Habermas. Então, antes de conseguirmos compreender isso, a gente tem que entender exatamente quais que são as concepções republicana e liberal e apenas retomá-las para que fique um pouco mais clara essa comparação e ver quais elementos delas podem ser encontrados e otimizados pela teoria do discurso do Habermas. Bem, a concepção republicana ela parte da premissa fundamental de que é por meio de um consenso ético fundado no auto-reconhecimento cultural e também histórico que cada comunidade confere legitimação aos indivíduos. Então, os indivíduos agregados em uma comunidade geram ali um consenso ético que visa um bem comum, a um bem coletivo que é visado positivamente para essa comunidade. Então, essa estrutura social ela é o que, na verdade, confere legitimidade, reconhecimento e a própria faculdade de ação dos indivíduos, e também é isso que se erigem, por exemplo, no Estado, posteriormente. E um Estado que não só se limita à salvaguarda de direitos e situações subjetivas, como na concepção liberal, mas que efetivamente busca alcançar esse bem comum por meio de uma atuação derivada desse consenso ético. Aqui o Estado ele é visto como central para a organização social, não existe aqui uma anterioridade do indivíduo, seja em relação à sua ontologia ou à sua temporalidade, e também existe aqui uma vertente republicana que, paradoxalmente, critica o aparato estatal no sentido de que seria necessário não uma, uma centralização na figura do Estado em relação a esse processo de administração pública, mas sim uma descentralização fundada justamente naquele conceito do consenso ético comunitário mencionado anteriormente. A concepção liberal, ela difere fundamentalmente disso. Primeiro porque ela parte de uma premissa quase que inversa. O indivíduo aqui, ele assume uma relação de anterioridade em relação à comunidade política, porque existe uma situação e interesses e direitos subjetivos que eles são transcendentes. Então, existe uma base que deriva, seja de uma fundamentação divina ou até natural. Existem várias correntes liberais distintas nesse sentido, mas fundamentalmente o que importa é que há uma realidade supraestatal que blinda o indivíduo do coletivo. Então, a realidade política ela se constitui não a partir de uma reunião rumo a um bem comum, mas sim pela antítese, pelo tensionamento inerente de uma série de interesses e é, prerrogativas particulares que necessitam de um mediador. Então, reúne-se ali uma série de indivíduos, todos independentes entre si, que possuem interesses conflitantes, naturalmente, e que chegam a situações de equilíbrio, buscam, na verdade, situações de equilíbrio em relação aos seus próprios interesses, em relação ao poder que eles detêm nessa sociedade. E o Estado ele surge aqui justamente como um mediador que, numa lógica da concepção liberal do Mischel, é justamente aquele que conta com a tripartição de poderes, uma estrita legalidade na administração pública e principalmente um Estado que é limitado negativamente em relação à sua atuação perante os indivíduos, porque ele deriva, na verdade, justamente para proteger os indivíduos de ingerências mútuas e também do próprio Estado em relação aos indivíduos. Então, existe aqui essa limitação natural. E aqui, o processo democrático, diferentemente daquilo que ocorria na concepção republicana, ele não se funda em uma construção coletiva, mediante consensos éticos, mas sim numa série de compromissos e concessões mútuas que são alcançados ali perante uma ética, melhor, acho que um paradigma mais utilitarista. Então, o que importa aqui, na verdade, é a atuação autocentrada dos indivíduos voltados para si mesmo, para a realização de si próprios, e que busca ali, por meio desse sopesamento quase que constante, buscar ali um diálogo político que vise ali alguma representatividade social, que busca a média, digamos assim, dos interesses sociais presentes na sociedade, certo? Aqui o aparato estatal administrativo ele adquire uma relevância maior porque o Estado ele é visto como a instituição por excelência de realização do coletivo quando ele é necessário. Então, diferentemente do republicanismo, que tem uma concepção um pouco mais irrealista de coletividades autonomamente organizadas, o Estado aqui ele aparece de um jeito muito mais pujante, mas ainda assim com essa camada de receio por parte da concepção liberal. Bem, Habermas ele passa aqui a teoria do discurso. A teoria do discurso ela vai situar o fundamento das normas, sejam elas morais ou posteriormente jurídicas,
nem na transcendência da concepção liberal, ou seja, uma situação de anterioridade supraestatal, suprapolítica, que legitima isso, e nem na questão do consenso positivo e ético da concepção republicana. Ele vai fundamentar a legitimidade da norma justamente em relação à institucionalização de processos comunicativos que sejam alinhados com sua teoria da ação comunicativa. O que isso quer dizer? Habermas ele teoriza que a ação comunicativa ela se firma quando existe uma relação intersubjetiva em que esses sujeitos que estão envolvidos aqui, eles são capazes de tecer aqui uma deliberação racional e conseguir ali um consenso dialógico. Então, para que se tenha uma norma que ela é legitimamente válida e um processo democrático de formação de vontade, de opinião política que seja legítimo, que seja válido normativamente, se precisa, antes de tudo, conseguir aqui uma instituição de meios de comunicação que sejam efetivos e que possam abarcar os cidadãos de forma comunicativa. Ou seja, o princípio basilar dessa concepção é de que uma norma ela só será válida quando ela for capaz de ser consentida por aqueles que são por ela afetados, e isso de forma racional e livre de qualquer coerção. Então, a conotação normativa dela deriva muito mais nesse processo comunicativo do que nas realidades que a gente comentou antes. E quais que são as vantagens e as diferenças que essa concepção ela traz em relação às duas anteriores? É que, diferentemente de uma concepção republicana, ela fixa ali como muito importante justamente a instituição do Estado de Direito, aquela estrutura que é priorizada pelo liberalismo, mas ela também assevera ali a centralidade do processo de formação de opinião e vontade política da forma como a concepção republicana faz. Então, ambos são muito importantes. Ele apenas seleciona alguns fatores específicos de cada uma delas para que ele possa elaborar uma teoria que seja que confira maior legitimidade às normas efetivamente. Então, permanece aqui a separação entre Estado e sociedade civil com uma diferença chave. A sociedade civil aqui para Habermas, ela continua sendo separada do Estado, mas ela não é vista como ela é na concepção liberal, em uma forma estritamente econômica. Então, ela se desvincula de recursos como a questão de dinheiro, a questão de poder, e ela busca uma ética muito mais solidária, certo? Inclusive, ele assevera ali em uma passagem que existe a possibilidade de que o direito, com essa conotação solidária, ele seja justamente contrário a essas duas instâncias. Então, o processo dialógico comunicativo protagonizado pela sociedade civil de maneira informal e que depois de gerar um consenso, um poder comunicativo, passa depois à esfera da administração pública, ele é justamente aquilo que possibilita uma lógica social que se pauta nesse equilíbrio solidário e não mais em uma concepção estritamente pública ou estritamente individualista, como nas tradições anteriores, certo? Então, por fim, apenas para que se possa resumir aqui, a legitimidade democrática ela surge de um processo comunicativo intersubjetivo de ordem superior, como Habermas ele conceitua, que finda em uma estrutura eleitoral consensual que depois culmina em decisões legislativas que expressam justamente os consensos racionalmente deliberados anteriormente e que se expressam depois no meio administrativo do Estado. Então, existe aqui esse desvencilhamento da esfera política de interesses mercadológicos ou exageradamente publicistas e que consegue ali, alcançar um consenso racional conforme ali uma teoria da ação comunicativa, que é, em verdade, muito mais equilibrada, muito mais eficiente em relação aos anteriores.